Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, mais uma vez juntos com a parte teórica de noções de sustentabilidade para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Nós já estudamos dois vídeos, um tratando sobre a questão do meio ambiente na própria Constituição, nos artigos 170 e 225. No outro vídeo, nós abordamos sobre o artigo 3º da Lei de Licitações e os princípios de sustentabilidade que estão ali presentes, não é? E hoje nós vamos tratar de uma lei muito importante para o curso de Noções de Sustentabilidade, onde nós vamos abordar a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, que é a Lei de número 12.187 de 2009. Nós lançamos lá no meu site www.eleitoralcombruno.com.br um curso de 100 questões comentadas e inéditas sobre noções de sustentabilidade, contemplando todos os tópicos do edital. Então nós teremos questões envolvendo os 7 pontos que estão colocados no seu edital. Para você adquirir o curso, é só você passar no site e clicar, lá é muito simples, para adquiri-lo. Ok? Vamos então falar sobre a Política Nacional de Mudança do Clima. O artigo 1º fala justamente sobre essa instituição, né? E esta lei vai instituir princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos sobre essa política nacional sobre mudança do clima. Primeiramente, o artigo 2º vem trazer para nós alguns conceitos que poderão surgir ao longo desta lei. Então, por exemplo, o conceito de adaptação são iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima. Então, nós temos os efeitos que o clima vai impor para os sistemas naturais, para os sistemas humanos. Então, a adaptação é a criação de iniciativas e medidas que reduz a vulnerabilidade desses sistemas frente a essas mudanças. Efeitos adversos da mudança do clima são mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios, significativos sobre a composição, a resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos. Emissões, liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera numa área específica e num determinado período. Então, por exemplo, nós temos um local onde tem indústrias e aquelas indústrias liberam gases e esses gases podem prejudicar o efeito estufa, ok? Fonte, processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa, aerosol ou precursor de gás de efeito estufa. Então, enquanto nós temos as emissões, que é justamente esse ato, essa própria liberação, a fonte é de onde esse ato está acontecendo. Gases de efeito estufa, constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que são aqueles produzidos pelo próprio homem, que na atmosfera absorvem e reemitem radiação infravermelha. Impacto são os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais. Mitigação, mudanças e substituições tecnológicas que reduzem o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros. Mudança do clima, mais um conceito que a lei traz, é a mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e a que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo dos períodos comparáveis. Então nós temos aqui dois fatores, né? Nós temos as mudanças que são provocadas e aquelas mudanças que são naturais, tudo isso aliado,
né? A gente sabe que existem mudanças que são naturais, climáticas naturais, mas aquelas mudanças que são direta ou indiretamente provocadas. Sumidouros é o processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerosol ou precursor de gás de efeito estufa. Vulnerabilidade, grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos. Perceba, então, que, primeiramente, esse artigo 2º traz esses conceitos justamente com o objetivo de facilitar a nossa compreensão acerca do que virá pela frente, tá? Logo, nós temos o artigo 3º, que diz assim: a Política Nacional de Mudança do Clima e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, então grifem entes políticos e órgãos da administração pública, observarão os princípios, olha só os princípios, da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e das responsabilidades comuns. Então perceba que eu tenho o cidadão, a sociedade participando dessas atividades, desta responsabilidade frente à mudança do clima, criando ações, participando, para que também promova essa proteção. Não é? Então nós temos princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade comum, né? Porém diferenciadas, este último no âmbito internacional. E quanto às medidas a serem adotadas na sua execução, será considerado o seguinte. Então, primeiro, todos têm o dever de atuar em benefício das presentes e futuras gerações para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático. Então, todos têm o dever de atuar, pessoal. É uma responsabilidade que é de todos. 2. Serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no território nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos. Então veja, que medidas que serão realizadas para prevenir, para evitar e minimizar causas identificadas que estão fazendo alterações no clima, que tem origem o quê? Antrópica, origem do próprio homem nestas ações. 3. As medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos socioeconômicos de sua aplicação. Grifem contextos socioeconômicos. Distribuir os ônus e os encargos decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima. Ou seja, as medidas que serão tomadas, elas serão realizadas de forma razoável proporcional ao dano. Não é? Então veja que serão observadas responsabilidades individuais. Então, aquele que agride mais tem um maior ônus, tem um maior encargo do que aquele que agride menos. Tá? O desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e comunidades que vivem no território nacional. O país precisa desenvolver, mas não é um desenvolvimento sem olhar para o amanhã. É um desenvolvimento sustentável. É um desenvolvimento que enfrente as alterações climáticas e concilie com as necessidades nacionais. Tá? 5. As ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas atuais, presentes e futuras devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas. A palavra-chave aqui do artigo 3º, inciso 5º,
é integração. Então, os entes deverão estar integrados na promoção destas ações. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Não? Vamos agora para o estudo do artigo 4º. Vamos observar agora o que a Política Nacional sobre Mudança do Clima visa. Quais são os seus objetivos? Primeiro, a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a proteção do sistema climático. Então, é integrar, ora, o desenvolvimento, ora, com a proteção. Nós precisamos integrar, compatibilizar esse desenvolvimento econômico com a proteção do sistema climático. A redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes. Então, reduzir as emissões provocadas pelo homem de gases de efeito estufa. O inciso 3º foi vetado, por isso que ele não está aqui. Ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidores de gases de efeito estufa no território nacional. Então, nós temos aqui fortalecimento dessas remoções. Quinto, a implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas 3 esferas da federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos. Sexto, a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como patrimônio nacional. Então, nós vimos, por exemplo, a própria floresta amazônica, não é? Então, nós temos que proteger particularmente os grandes biomas nacionais. No vídeo anterior, nós tratamos sobre esse assunto. Sétimo, a consolidação e a expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo ao reflorestamento e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas, ao estímulo ao desenvolvimento do mercado brasileiro de redução de emissões, tá? O MBRE. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão estar em consonância, mais uma vez, essa palavra aparece muito, com o desenvolvimento sustentável, a fim de buscar o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Então, aquilo que eu disse, proteger é de extrema importância, mas nós não podemos esquecer que é importante que o país cresça. Então, nós temos que conciliar o desenvolvimento sustentável para objetivar justamente o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Quais são as diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima? Sobre o que essa Política Nacional da Mudança do Clima está embasada. 1. Os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos sobre mudança do clima, dos quais vier a ser signatário. As ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o desenvolvimento sustentável, que sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua adequada quantificação e verificação posterior. Medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico. As estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos âmbitos local, regional e nacional. Então perceba, mais uma vez nós temos aqui uma integração entre os âmbitos, seja municipal, seja local, seja regional ou nacional. O estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada no desenvolvimento e na execução de políticas, de planos, programas e ações relacionadas à mudança do clima. Então, toda a sociedade estará participando, desde a sociedade civil organizada, desde a própria instituição acadêmica, o setor produtivo. A promoção e o desenvolvimento de pesquisas técnico-científicas, científico-tecnológicos e a difusão de tecnologias, processos e práticas orientados a
mitigar a mudança do clima por meio de redução de emissões antrópicas por fontes e do fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa, reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da mudança do clima, ou seja, eu quero provocar que essa política nacional sobre mudança do clima possa promover uma certeza nessas projeções, e não o que vai acontecer. Será que vai acontecer isso? Não. Eu preciso de ter uma certeza. Então, a redução das incertezas é importante. Identificar as vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas. Utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e adaptação à mudança do clima. A identificação e a sua articulação com a política prevista nesta lei de instrumentos de ação governamental já estabelecidos, aptos a contribuir para proteger o sistema climático. O apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa. Só voltando aqui, quando nós falamos de sumidouro, olha só, é um processo, uma atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás do efeito estufa, aerosol ou precursor de gás de efeito estufa. Então, sumidouros são esses mecanismos que vão retirar esses gases que emitem efeito estufa, que provocam o efeito estufa, certo? Bom, o que mais? Promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e multilateral para o financiamento, para a capacitação, para o desenvolvimento, transferência e difusão de tecnologias e processos para a implementação de ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a observação sistemática e o intercâmbio de informações. O aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima e suas manifestações no território nacional e nas áreas oceânicas contíguas. A promoção da disseminação de informações, educação, capacitação e conscientização pública. Quanto mais pessoas souberem, melhor, não é? Quanto mais as informações sobre o que está provocando mudança no clima for passada para a sociedade, a melhor forma de se prevenir, não é mesmo? Bom, o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito estufa, padrões sustentáveis de produção e consumo. Bom, então essas são as diretrizes. Passemos agora para observar quais são os instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Primeiro, nós temos o Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Temos também o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, os planos de ação para prevenção e controle do desmatamento nos biomas, a Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos por essa convenção e por suas conferências das partes, as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção dos gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos a serem estabelecidos por lei. Grifem esse inciso 6º do artigo 6º porque ele é importante, porque veja que nós teremos até alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, estimulando a redução de emissões. Tá? Linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos e privados, desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento, dotações específicas para ações em mudança do clima no orçamento da União. Então, nós vamos ter ali parcelas do orçamento que serão destinadas especificamente para ações em mudança do clima, mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que existam no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto. Mecanismos financeiros e econômicos no âmbito nacional referentes à mitigação e adaptação da mudança do clima, medidas existentes ou a serem criadas
que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, a permissão, outorga e concessão para a exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais, e ainda a redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos. Então, são vários instrumentos. Registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de emissões de gases de efeito estufa, medidas de divulgação, educação e conscientização, monitoramento climático nacional, indicadores de sustentabilidade, estabelecimento de padrões ambientais e de metas, avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima. Tudo isso, instrumentos hábeis auxiliando na fomentação dessa política nacional sobre mudança do clima. Ok? Vamos agora para o artigo 7º, abordando os instrumentos institucionais para a atuação da política nacional de mudança do clima. Bom, os instrumentos institucionais para a atuação da política nacional é o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, a Comissão Interministerial, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais, chamada Rede Clima, e a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia. Então, nós temos aqui 5 instrumentos. Isso aqui é importante vocês gravarem. Então, recapitulando, Comitê Interministerial, Comissão Interministerial, Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, a Rede Clima e a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia. Tá bom? Artigo 8º. As instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas de crédito e financiamento específicas para desenvolver ações e atividades que atendam aos objetivos desta lei e voltadas para induzir a conduta dos agentes privados à observância e execução da Política Nacional de Mudança do Clima. Então, qual que é o objetivo desse artigo 8º? Dizer para você que existirão linhas de crédito e financiamento específicas para as ações da Política Nacional. O mercado brasileiro de redução de emissões será operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas, certificadas. Isso aqui foi fundamental, né, para a operacionalização desse mercado brasileiro de redução de emissões. Artigo 11. Os princípios, os objetivos, as diretrizes e os instrumentos das políticas públicas e programas governamentais deverão compatibilizar-se com os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos desta política. Mais uma vez a palavra-chave integração. Então eu tenho política pública que deve se compatibilizar com a política nacional sobre mudança do clima. Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em consonância com a política nacional, os planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas, visando a consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono, na geração e distribuição de energia elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de cargas e passageiros, na indústria de transformação e na de bens de consumo duráveis, nas indústrias químicas fina e de base, na indústria de papel e celulose, na mineração, na indústria de construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária, com vistas em atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas, quantificáveis e verificáveis, considerando as especificidades de cada setor, inclusive por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, e das ações de mitigação nacional apropriadas, chamado NAMAs. Ok? Para alcançar esses objetivos, para mim esse artigo 12 é o mais importante para a prova. Então vamos lá.
o país adotará como compromisso nacional voluntário, grifem voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1%, então olha, 36 inteiros e 0,1%, e 38,9%, ou seja, 38 inteiros e 0,9%, suas emissões projetadas até 2020. Como esse concurso é agora em 2019, tem grande chance de uma questão sobre essa meta. Então, a meta é 36,1% a 38,9% das emissões projetadas até 2020. E veja que esse compromisso não foi obrigatório, foi um compromisso voluntário, certo? A projeção das emissões para 2020, assim como o detalhamento das ações para alcançar o objetivo expresso, serão dispostos por decreto, tendo por base o segundo Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de gases de efeito estufa, não controlados pelo Protocolo de Montreal, a ser concluído em 2010. Né? Então, gravem esse objetivo, gravem essa meta, certinho? Então, sobre a Política Nacional de Mudança do Clima, nós vimos artigo por artigo, mostrei para vocês aquilo que pode ser mais importante para a prova. Se ficou com alguma dúvida em algum termo técnico, você pode mandar por e-mail, tá? Peço para você curtir o vídeo para incentivar o professor a publicar mais vídeos sobre noções de sustentabilidade para o seu edital TRF3. E agora, o que você vai fazer? Passa lá no nosso site e adquira o nosso curso de questões, porque treinar com questões é muito melhor. Bons estudos e até mais!